Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é um trecho um tanto longo, mas que nos traz uma completa cena com o seu introito, com o seu epílogo, que merece a nossa consideração. Fala da chegada de Jesus em Jerusalém. Ele vai a Jerusalém e, no caminho entre Betânia e Jerusalém, Nosso Senhor ficava em Betânia, possivelmente em casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram seus amigos, e ele encontra ali uma figueira. Ele procura um fruto, não encontra o fruto e a amaldiçoa. A figueira é um símbolo do povo de Israel, que naquela circunstância tinha apenas folha, aparência, mas não tinha dentro de si o fruto da verdadeira obediência, daquela que nasce da fé e, portanto, é sobrenatural. E essa imagem carrega, por assim dizer, o significado do que acontecerá depois. Jesus chega no templo e expulsa os vendilhões, de um modo, inclusive, agressivo. O que nos mostra uma faceta de Cristo muito pouco admirada nos nossos dias, porque todo mundo pensa que Nosso Senhor é paz e amor, é só aceitação, doçura, que Ele não tem uma santa intransigência, um zelo pelo que é santo, pelo que é justo, pelo que é correto. E não é verdade. Nosso Senhor sabe pegar o chicote e sabe fazer o trabalho. Então, expulsando os vendilhões do templo, Nosso Senhor recupera uma profecia de Isaías e diz: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós fizestes dela uma toca de ladrões, um covil de ladrões. Ora, é interessante porque ali os vendilhões não estavam roubando propriamente. Eles estavam vendendo os animais para os sacrifícios que Deus havia ordenado a Moisés que se fizesse no templo. Por que Nosso Senhor os chama de ladrões? Ele os chama de ladrões porque quando nós trocamos a essência pelos acidentes, nós estamos roubando a glória que pertence a Deus. E nós também podemos fazer isso. Quando, por exemplo, ao invés de nos dedicarmos a uma vida de oração, ao invés de buscarmos a intimidade divina, ao invés de querermos Deus, ao invés de termos um relacionamento amoroso com Ele, nós começamos a servi-lo apenas externamente. Nós estamos roubando de Deus aquilo que Ele tem direito, ou seja, estamos roubando dele o nosso amor, estamos roubando dele a nossa consagração, estamos roubando dele a nossa dedicação. E muitas vezes nós nos roubamos de Deus. O Deus do Novo Testamento não está interessado num serviço externo. Quando o Nosso Senhor diz que o primeiro mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força,
Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. Ele nos está mostrando que Deus não está interessado no que nós fazemos. Deus está interessado em nós. Ele não está interessado na execução de tarefas. Ele quer o nosso coração. E, portanto, esses homens estavam roubando. Porque estavam fazendo a atenção das pessoas se concentrarem sobre os aspectos exteriores do culto. E como há disso hoje em dia? Pessoas que se preocupam com exterioridades, com a exatidão nesse ou naquele outro aspecto, mas que não tem a alma voltada para Deus. Não estão, por assim dizer, buscando a união divina através de uma vida espiritual. Ora, então eles voltam para Betânia e na manhã seguinte, retornando a Jerusalém, vem a figueira estéril, seca, desde a raiz. Então, São Pedro se admira e Jesus lhes diz: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que isto acontecerá, assim será. Portanto, vos digo, tudo que pedirdes na oração, crede que já o tendes recebido, e assim será. Ou seja, Nosso Senhor mais uma vez volta à oração. A figueira e a oração estão, por assim dizer, representadas naquele templo cheio de exterioridades, ou seja, de folhas. Isso nos mostra o seguinte, que quando nós não temos uma vida de oração verdadeira, a nossa vida não produz fruto. Aquele fruto de que nos fala São Paulo na carta aos Gálatas. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, etc. Nós não produzimos o fruto do Espírito. Podemos ter uma aparência de piedade, podemos ter uma aparência de ortodoxia, podemos ter todo o linguajar eclesiástico na ponta da língua, podemos fazer uma série de coisas. Mas a nossa vida, fundamentalmente, não produz fruto. É uma figueira estéril. Não produz vida sobrenatural, porque não está fundada em Deus. A oração é o exercício da fé, dessa fé que não duvida, dessa fé que já pede agradecendo, dessa fé que está tão centrada em Deus, que o quer. E tudo mais é secundário. Então eu já agradeço de antemão, porque eu sei que tudo vem dele. E tudo volta para ele. A glória é dele. Inteiramente dele. Mas Jesus termina com uma pequena exortação. Ele diz: quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Mostrando que a mágoa e o ressentimento criam uma espécie de reserva no nosso coração que nos impede de nos entregarmos inteiramente a Deus, que é amor. E constitui, portanto, uma trava.
um bloqueio, um empecilho que nós precisamos tirar de nós. Quero que o meu coração esteja livre. Quero que a minha alma esteja limpa. Eu não quero ter nenhum tipo de atadura. E é por isso que eu perdoo de todo o meu coração. Deixo tudo para trás e caminho olhando diretamente ao alvo, que é Deus. Peçamos ao Senhor que nós tenhamos o espírito de verdadeira oração. E então, queridos irmãos, nós poderemos produzir fruto, e fruto que dura para a vida eterna.